Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, eu dou a minha vontade própria para me unir a Maria, que possui todos os méritos e os frutos da divina vontade. Vinde nesta ação que agora estou a fazer e em todas as outras que irei realizar ao longo deste dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Divina Mamãe, não me deixe nunca só, para que o domínio da sua presença possa esmagar a minha vontade, fazendo-me reinar para sempre na vontade de Deus. Ó meu Senhor, minha vida e meu tudo, que os teus passos orientem os meus, e enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam no céu. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs do canal Fiat Voluntas Tua Brasil. Hoje venho partilhar convosco o trecho número 61 do volume 4, de 23 de março, de 30 de março de 1901, do livro do céu de Luísa Picarreta, com o título Jesus fala-lhe acerca da divina vontade e da perseverança. A Luísa começa assim: continuando o estado de privação, me sentia como um tédio e um cansaço da minha pobre situação, e a minha pobre natureza queria libertar-se deste estado. O meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio e disse-me: minha filha, assim que você se retira do meu querer, assim você começa a viver de si mesma. Em troca, se você está fixo em minha vontade, viverá sempre de mim mesmo, morrendo de tudo a si mesmo. A Luísa é a filha da divina vontade, aquela que Jesus escolheu para viver esse propósito de Deus, não é? De viver na vontade de Deus. E viver na vontade de Deus exige perseverança, exige a entrega, a disponibilidade, entregando sempre a nossa, na altura, não, nesse caso na Luísa, a sua pequenez, não é? A sua simplicidade, o seu nada, e se abandonar completamente para viver aquilo que realmente Deus cria, né? Viver a vontade de Deus. E ela tinha que ficar só no quarto, não sair, ficar só na cama, não é? E foram assim por longos anos, não é? Muitos e muitos anos. E então, aqui nessa passagem, ela se mostra um bocadinho entediada, né? Entediada, cansada da situação dela. Ela só dizia que a minha natureza quer se libertar disto, desse estado onde me encontro, não é? E no princípio, por exemplo, foi bem difícil quando ela precisava deixar de comer. Tudo que ela metia na boca saía fora, não é? Vomitava. Então nada já poderia entrar na boca dela. Mas era uma vontade mesmo divina, era a vontade do Senhor que assim fosse, né? Porque o Senhor queria fazer do corpo dela um templo sagrado onde ele pudesse habitar permanentemente. Ele queria fazer a união do seu coração com o coração de Luísa. Ele queria fazer o casamento místico com a Luísa, não é? Então queria aquela habitação, aquele templo do Espírito Santo. Jesus cria para ele, né?
para estar permanentemente, sem interferência de muitas coisas assim humanas, né? Jesus queria fazer o divino, o sobrenatural ali com ela. E muitas coisas externas atrapalhavam, não é? Essa perfeita união de Jesus com a alma da Luísa Picarreta, não é? E então, nem sempre a família compreendia e ela sofria bastante, não é? Contava ao sacerdote, ao seu confessor, e o seu confessor às vezes dizia que era capricho dela, que não devia se comportar assim. E muitas das vezes ela ficava petrificada, né? Petrificada e ficar assim com o corpo como se fosse uma pedra, uma estátua, uma pedra, assim, a pessoa não se consegue mover. Ela ficava muitas vezes assim, como se estivesse morta, sem reação. E quem conseguiria lhe tirar desse estado era só o sacerdote. Quando lhe trazia a Eucaristia, ela quando recebia Jesus na Eucaristia, ela recuperava aquele estado, não é? Então isso acontecia constantemente. E no início foi assim muito difícil, né? Para o sacerdote compreender, para a família compreender, né? Era muito difícil. E então a família obrigava ela a ter que comer, ela não poderia dizer, né? Que aquilo era planos do Senhor. Pelo menos nos primeiros momentos ela não poderia mesmo dizer que aquilo que estava a acontecer era a mesma vontade do Senhor, não é? Mas depois, aos poucos, Jesus foi se manifestando a ela para que ela pudesse contar ao sacerdote que aquilo que estava a acontecer era a vontade do Senhor, não eram coisas do Senhor. Em princípio, o sacerdote também não queria que ela obedecesse, que ela permanecesse assim, né, sem comer, exigia que ela comesse. E, enfim, era uma situação assim muito complicada, né? E ela não queria ter tanta pessoa à sua volta quando tudo isso começou, porque já sabia que as pessoas não poderiam compreendê-la. Então, assim, foi muito, muito difícil toda essa situação, né? E então, ela aqui nessa passagem em particular demonstra, não é? Demonstra esse estado de desânimo, de tédio, de cansaço, né? E só queria se libertar dessa situação. Então, Jesus, quando veio, né? Falou para ela: minha filha, assim, se você se retira do meu querer, você começa a viver de si mesma. Em troca, se você está fixa ou fixo na minha vontade, viverá sempre de mim mesmo, morrendo em tudo a si mesma. Então, Jesus aqui pedia para que ela pudesse ficar, não é? Completamente no querer de Jesus, para não se retirar, não é? Do querer de Jesus, porque se ela se retira do querer de Jesus, ela não poderia conseguir possuir aquela divindade de Jesus, aquela divindade que Jesus queria, não é? Aquela perfeita união não poderia acontecer, porque ele ia querer viver mais para a carne, né? Ia transportar tudo para o humano. Mas Jesus queria uma diferença, não é? Queria que ela abandonasse o humano, abandonasse a si mesma, não é? Abandonasse de viver como ela queria, para viver o querer de Jesus, não é? Aquela proposta maravilhosa de poder viver a divindade, não é? A vida divina. Então Jesus pedia para que ela ficasse fixa nessa vontade divina. Então tinha que explicar, não é, o processo todo aos poucos, para ela ir compreendendo, né, a transformação que ela precisava de sofrer para tudo quanto Jesus queria fazer com ela. E depois acrescentou: minha filha, tem paciência, repreende-te em tudo a minha vontade, e não por pouco, mas para sempre, sempre, porque só a perseverança no bem é o que faz conhecer se a alma é verdadeiramente virtuosa. Só ela é a que une todas as virtudes. Jesus aqui fala que ela precisava perseverar, perseverar, perseverar e ter muita paciência para as coisas que estavam a acontecer, não é? Ela tinha que se entregar em tudo à divina vontade,
não por pouco tempo, não é? Mas para sempre, sempre, sempre. Ela tinha que perceber que aquilo era para sempre, não era só por um período de tempo. Jesus lhe fazia compreender isso. E só lhe pedia para ter paciência e para perseverar. E Jesus falou que a perseverança, não é, no bem, quando a gente persevera no bem, não é? É isso que faz conhecer se a alma é verdadeiramente virtuosa. Então ele explicava, né, que era preciso a perseverança no bem. Quando a pessoa persevera no bem, não é aí é que se conhece que essa alma é virtuosa, que essa pessoa é verdadeiramente virtuosa. E essa E é essa virtude que une, não é, todas as outras virtudes. A perseverança vai unir todas as outras virtudes. Não? Cada pessoa se, se, se mantém perseverante, não é? Então, todas as outras virtudes vão ficar unidas a essa perseverança. Vêm com ela outras virtudes, não é? Continuando aqui, Jesus fala: pode-se dizer que só a perseverança une perpetuamente a Deus e a alma. Virtudes e graças, e como espera, pode-se dizer que só a perseverança une perpetuamente a Deus e a alma, virtudes e graças, e como cadeias se põe ao redor e amarrando tudo junto forma um nó certo da salvação. Mas onde não há perseverança, há muito a temer. Jesus falou aquilo e desapareceu. Não falou que onde não há perseverança, não é? A pessoa está sempre a temer. Há esse temor, porque não há perseverança, não é? Há esse temor. E ele falou que ela precisava, né? Permanecer na perseverança para que ficasse unida permanentemente em Deus, né? A perseverança une perpetuamente Deus e a alma. E com ela, outras virtudes e graças, não é? E como essa união da alma perpetuamente com Deus através da perseverança vai formar, tudo isso junto vai formar um nó, e este é um nó certo, não é? Da salvação, digamos assim, da garantia da salvação, não é? Então ela precisava estar perpetuamente unida, a sua alma precisava estar perpetuamente unida a Deus através da perseverança, não é? E com ela outras virtudes, outras graças, não é? E então a garantia da salvação, que fala aqui o nó certo da salvação, não é? É esta constância nessa perseverança em Deus para sempre, não é só por um tempo, mas para sempre. Porque quando se está perseverante e continuamente a Deus, então há essa ligação da alma com Deus, não é? E essa perseverança vai trazer tantas outras virtudes e graças para nos fazer então ficar ali nessa permanência que dá a garantia da salvação. Jesus precisava que Luísa compreendesse isso, porque era importante que ela compreendesse isso, não é? Estava em causa, não é, a salvação. E como ela também era muito em prol de ajudar Jesus a salvar muitas almas, isso seria benéfico mesmo para Luísa e não só, mas para muitas almas, né, que Jesus queria alcançar através da Luísa. Então Jesus esclarecia tudo isso a ela e pedia tudo isso a ela, não é, para que ela tivesse noção da grandiosidade daquilo que Deus queria fazer com ela. E a gente hoje também estudando esses escritos de Luísa Picarreta, não é? Já não vamos cumprir assim à risca tudo o que ela passou, tudo o que ela sofreu, porque ela passou tudo o que passou, viveu tudo o que viveu, sofreu tudo o que sofreu, para que nós não tivéssemos mais assim a necessidade de sofrer assim tanto como ela, não? As coisas para nós já são mais aliviadas, né? Mas é claro que também de nós Jesus espera, né? Essa perseverança, né?
essa constância, essa paciência quando nos acontecem coisas menos boas, né? Não é fácil entregar a nossa vontade para sermos governados, né? Para sermos dirigidos só pela vontade divina, né? Em tudo que nos acontecer é a vontade divina que está a operar. E com ela vem algumas coisas menos boas, não é? Alguns estados de ânimos que não são assim muito bons, que não são agradáveis. Acontecem coisas que o desligar-se completamente da vontade humana, como é bom, né? As pessoas encaram assim, como é bom, não é eu fazer o que eu quero, eu fazer as coisas da minha maneira, eu me comportar do jeito que eu quero com as pessoas, com a sociedade, né? Aquela liberdade absoluta de fazer tudo o que eu quero e a minha maneira, né? Mas para quem se entrega para viver a divina vontade, a vontade de Deus, para ter a permanência de Jesus dentro da alma, é preciso que ela se despoja desse eu, né? Eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou me comportar assim. A partir dali, o eu desaparece. Nesta vivência da divina vontade, o eu desaparece. Você dá total liberdade a Deus de agir em ti como Ele bem entender e bem quiser, né? Então não é fácil, mas é o melhor a fazer. Para quem segue esse caminho, é o melhor a fazer. Tem coisas difíceis de se suportar que acontecem, sim, vai haver, mas é o melhor caminho a fazer, né? É o melhor caminho a fazer e é o melhor. Seguir as indicações de Jesus para isso é o melhor, não é? É uma vida muito boa, mas que exige muito esforço, muito sacrifício, muita perseverança. Precisei fazer aqui uma pausa e agora não sei bem em que ponto é que eu estava, não é? Mas pronto, para resumir, então é isto mesmo, né? Para fazer a vontade do Senhor, precisamos morrer em tudo para nós mesmos, não é? Deixar morrer o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, para dar abertura à vontade do Senhor. E quem assim fazer, não é? Jesus vive nesta pessoa. Jesus vive para sempre nesta pessoa. E para Jesus viver para sempre nessa pessoa, com as coisas que vão acontecendo, a pessoa vai ter que ter mesmo muita paciência, muita, e sobretudo a perseverança, não é? Quem entra para viver esta vida precisa perseverar, não é? Dia após dia, e não por um período de tempo, mas para sempre, para sempre. Amém? Fiat. Que Jesus nos dê essa força, essa coragem e que venha também muitas vezes trazer, não é? Aquela ajuda, aquele esclarecimento, como fazia com Luísa, vir ajudar, não é? A capacitar para a compreensão daquilo que Ele quer, para melhor viver então esta vida na divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em Ti.